Irmãos, hoje é um dia muito feliz, é um dia muito importante também. Além de ser dia do Senhor, hoje nós retornamos com a nossa escola bíblica dominical. E esse ciclo de aulas ele vai ser muito importante. Por quê? Porque o nosso objetivo é o de formar a base teológica da igreja. O nosso objetivo é ensinar para vocês as doutrinas fundamentais da fé. Nós queremos lançar as bases da fé cristã. E para cumprir esse objetivo, nós vamos usar como guia o catecismo puritano. Que catecismo é esse? Esse catecismo ele foi elaborado por Charles Spurgeon. Tá? Foi escrito e publicado em 14 de outubro de 1855. E aqui, olha o prefácio desse catecismo. Que bonito. O que ele diz? Spurgeon disse o seguinte: estou convencido de que o uso de um bom catecismo em todas as nossas famílias será uma grande proteção contra os erros crescentes dos tempos. E, portanto, eu compilei esse pequeno manual a partir da confissão de fé da Assembleia de Westminster e do Catecismo Batista, para o uso de minha própria igreja e congregação. Aqueles que fizerem uso dele em suas famílias ou classes devem se esforçar para explicar o sentido, mas as palavras devem ser cuidadosamente aprendidas de cor, pois serão melhor entendidas com o passar dos anos. Que o Senhor abençoe meus queridos amigos e suas famílias cada vez mais. Esta é a oração de seu pastor amoroso, Charles Haddon Spurgeon. Então nós vamos utilizar como base esse catecismo. O que é um catecismo, irmãos? Catecismo não é coisa da Igreja Católica Romana. Tá? Infelizmente as igrejas evangélicas abandonaram o uso de catecismos. Mas um catecismo é algo muito simples. São perguntas e respostas, utilizadas para o ensino de crianças e adultos, tanto no ambiente de escola bíblica dominical, quanto no ambiente do culto doméstico. Tá? Mas antes de nós entrarmos nas primeiras lições do catecismo, nós não vamos abrir o catecismo hoje. Antes de entrar nessas primeiras lições, eu quero trazer uma reflexão, uma aula introdutória para reforçar duas verdades com vocês. Duas questões muito importantes que estão nesse versículo que nós abrimos essa aula. Que verdades são essas? Primeiro, é dever do cristão ser firme na doutrina. É dever do cristão ser firme na fé. E em segundo lugar, é dever do cristão ter um alicerce, uma base doutrinária, teológica. Tá? Então eu quero que você abra agora em 1 Pedro 5,10. Irmãos, aulas, eu quero que vocês entendam que nas aulas nós lemos mesmo vários versículos. Tá? Então fiquem sempre apostos para abrir as Bíblias de vocês. Pedro 5, versículo 10 diz o seguinte: e o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O primeiro dever do cristão é o de ser firme. E aqui em 1 Pedro 5,10 nós temos uma promessa. Que promessa é essa? De que o Deus de toda graça, Ele iria nos aperfeiçoar e também de que Ele iria nos firmar, fortificar e fundamentar. A palavra firmar aqui, ela traz a noção de que o próprio Deus vai garantir que cada cristão, cada um do seu povo, vai ser constante. A palavra firmeza traz a ideia de constância, permanência, certo? Significa dizer que os cristãos eles não devem ser semelhantes aos meteoros no céu.
eles não devem ser parecidos com estrelas cadentes. Quem já viu uma estrela cadente? Como que é a estrela cadente? Ela brilha refulgente, chama a nossa atenção. Só que ela faz uma reta assim. E depois ela desaparece. Então o sentido é que os cristãos não podem ser como estrelas cadentes, mas eles devem ser como estrelas fixas, astros fixos, firmes, como o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, não importa em que lugar você esteja, não importa a época do ano, o Cruzeiro do Sul estará no céu e servirá sempre como um guia para os marinheiros. Servirá sempre como um guia para quem precisa de ouvir uma orientação, de tomar uma direção e de ir para algum lugar. Então os cristãos, eles não são como estrelas cadentes, mas são como constelações, estrelas fixas. O cristão, ele também não deve ser como uma onda no mar. Como que é a onda no mar? Ela vai e vem. O mar é agitado, ele vai e vem, vagueando de uma opinião a outra, mudando o tempo todo de opinião, como um navio sem lastro, a deriva no mar. O cristão não pode ser alguém assim. Tem pessoas que num dia são calvinistas, outro dia são arminianos, num dia são cessacionistas, no outro dia acreditam na continuidade dos dons. Alguns nem sabem o que acreditam a respeito do juízo final, nem sabem o que acreditam a respeito da volta de Jesus. Irmãos, não saber o que crer ou crer em heresias é algo muito sério. Veja essa citação de Thomas Watson. Olha o que ele diz no livro A Fé Cristã. Uma pessoa pode ir para o inferno tanto por heresia quanto por adultério. Não ser firme na fé é querer julgamento. Se as mentes deles, dos apóstolos, das pessoas que se desviam, não fossem volúveis, ou seja, mudassem constantemente, não mudariam tão rápido de opinião. A razão de tal atitude é a falta de substância. O que Thomas Watson está dizendo aqui? Muitas pessoas têm mania de acreditar que não tem problema elas acreditarem em uma doutrina errada, se elas têm uma vida correta. Nós vamos ver no sermão daqui a pouco que isso é absolutamente falso. Se a sua doutrina é errada, a sua vida não tem como ser correta. E o contrário também é verdadeiro. Então Thomas Watson está dizendo que heresia leva para o inferno assim como adultério. Você não pode priorizar uma vida de santidade e se esquecer de que você precisa de andar corretamente também na questão doutrinária, na questão da fé. Então o nosso objetivo é formar uma igreja que é firme em todos os aspectos. Os aspectos de moralidade, de vida, de conduta, mas também no aspecto doutrinário, naquilo que nós acreditamos. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Efésios 4:14. Efésios 4, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? O Cristo. Paulo está dizendo que cristãos que não são firmes, eles são infantis. Pessoas que não têm firmeza são como crianças. Mudam o seu gosto toda hora, mudam a sua fidelidade a cada momento. Crianças não são assim. Num dia,
Você pergunta, a criança quer ser bombeiro, professor, policial. 2 semanas depois você pergunta o que ele quer ser. Ele quer ser outra coisa completamente diferente. Quer ser agricultor. As crianças, elas mudam constantemente de opinião e de gostos. Uma hora elas gostam, na outra hora elas desprezam e rejeitam. E Paulo está nos dizendo que cristãos que não são firmes na fé, eles são o quê? Infantis. Eles são como crianças. Agora eu pergunto para vocês, como que um cristão pode se tornar firme na fé? O que nós podemos fazer para ter a nossa fé firmada? É interessante porque a resposta está no próprio capítulo 4 de Efésios. Volta um pouquinho e veja o 11. 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 14 agora. Para que não mais sejamos como crianças. Pergunta: como que um cristão então se torna firme? Como que ele deixa de ser uma criança na fé infantil? Através da pregação, através do ensino, através da exposição das Escrituras. Cristão, você precisa frequentar regularmente uma igreja bíblica. Você precisa estar exposto ao ensino. Você precisa estar exposto à pregação fiel das Escrituras. Senão você nunca vai ter firmeza doutrinária. Você nunca vai entender a razão da sua fé. E vai mudar de opinião todos os dias. Aliás, o que significa a palavra pregação? O que é pregar? Pense. Quando você prega, você usa qual ferramenta? Na oficina. Martelo. Você prega o quê? Prega. Qual é o objetivo de pregar um prego? Fixar. Não é? Dar firmeza. O objetivo da pregação não é apenas convencer as pessoas dos pecados. Não é apenas isso. Mas o objetivo da pregação é também fixar, firmar, fazer com que a igreja seja firme. Então agora, eu quero trazer para vocês algumas reflexões a respeito do quanto é benéfico ser firme na fé. E aqui eu vou trazer isso lido, se quiser, você pode tomar nota no seu caderno. Eu recomendo que você sempre traga um papel e caneta para a escola bíblica dominical. O sermão também. Ainda em Efésios 4:14. A primeira reflexão que nós temos a fazer aqui é a seguinte: quem não é firme, veja bem, quem não é firme, não resiste à sedução dos falsos ensinos. Se você não possui firmeza na fé, se você não possui entendimento da doutrina cristã, você é como uma criança. E uma criança não tem o poder de resistir às artimanhas das pessoas mais entendidas. Não é verdade? A criança não é levada pelo argumento, ela não é levada pela artimanha, pela sedução, pelo engano. Então, se você não possui firmeza e é como criança, você é uma presa fácil do diabo e das suas artimanhas. Irmãos, nós estamos cercados por homens maus. Nós estamos cercados por inimigos da cruz, que tentam nos enganar com todo tipo de astúcia, com todo tipo de sedução. Eles usam palavras suaves, eles usam lisonjas, eles se utilizam de ameaças e coisas desse tipo para nos atrair. Tem aparência de verdade, tem aparência de piedade, parece ter uma piedade extraordinária, parecem ser tão zelosos, parecem ser santos,
parecem ser divinamente inspirados, mas simulam novas revelações e trazem conhecimentos secretos para nos atrair, para nos seduzir e para nos enganar. Agora, se você não tem firmeza, como que você vai identificar que é uma sedução? Que é um engano? Como que você vai saber que aquilo que reluz é ouro ou não, se você não tem nenhuma firmeza? O seguinte ponto. O seguinte é: quem não é firme não cresce. Efésios 4:15. E que diz lá: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Irmãos, a falta de firmeza também traz falta de crescimento na vida cristã. Um membro não pode crescer e se desenvolver se ele não estiver ligado a um corpo. Você já viu um coração que bate durante 1, 2 anos fora de um corpo, desligado de uma máquina, no mínimo? Não é possível. Um pé que continua vivo e saudável depois de ter sido decepado? Não. Então, se nós não temos firmeza, e se não estamos ligados em Cristo, nós não podemos crescer. E talvez essa seja a resposta para você que se pergunta: por que você não cresce espiritualmente? Por que você não vence determinados pecados? Por que você não cresce na comunhão com Deus? Por que você não avança nesse mundo? Por que passa ano após ano e você não sabe evangelizar? Passa ano após ano e você não sabe se defender das heresias. Por qual motivo? Talvez é porque te falta firmeza, constância no estudo, no entendimento da doutrina e da palavra de Deus. Ser firme na fé é honroso. É uma honra para os cristãos. Vá lá em Provérbios 16. Versículo 31. Diz assim: os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Ou seja, não vamos pintar os cabelos mais, não, né? Vamos comprar tinta mais um Grecinho 2000 para dar aquela disfarçada, né? Não é isso que o texto quer ensinar. O que o texto quer ensinar para nós? Que é maravilhoso ser um discípulo idoso. Que é maravilhoso chegar à velhice andando com Cristo. Se alguém possui firmeza, essa pessoa não vai se desviar. E mesmo que ela se converta na sua juventude, ela vai chegar à velhice caminhando com Jesus, andando com o Senhor. E é honroso, é maravilhoso, mas para isso você precisa ser firme. Cabelos prateados, enfeitados com virtudes de ouro. É honroso ser firme na fé. Em quarto lugar, quem não é firme não suporta as provações. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Hebreus 6, 6. Versículo 6 diz o seguinte: vamos ler o 4. Diz assim: é impossível, pois,
que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a zombaria. Aquele que não é firme na fé não é capaz de suportar provações, não é capaz de suportar tribulações. Eu vou ser bem sincero com você. Você pode ir inovado de madrugada e ter experiências maravilhosas com Deus lá. Você pode passar a madrugada inteira em oração. Se você não tem uma base doutrinária sólida, no dia que a provação vier, a madrugada que você passou no vale não vai te segurar. Não vai. Sabe por quê? Quando vem a provação, os nossos conflitos, eles são intelectuais. Os nossos conflitos são racionais. Você vive uma perda, você chega diante da pessoa amada que você perdeu, qual é a pergunta que você se faz? Por quê? Você precisa de um exemplo. É algo totalmente irracional e intelectual. Então, uma vida de devoção é necessária, absolutamente necessária, porque senão você não consegue ouvir a voz do Espírito. Mas quando o Espírito fala, o que ele usa? Ele usa a palavra que você já aprendeu. Então, se você não aprendeu, como que o Espírito vai falar com você? Não vai falar. Então, quem não é firme não consegue permanecer em tempos de sofrimento e de tribulação. Olha o que diz Tertuliano, pai da igreja. Tertuliano disse o seguinte: o apóstolo parece colocar Deus e Satanás em uma balança, e depois de pesar ambos, ou seja, pesar os dois, prefere servir ao maligno. Proclama-o como o melhor mestre, e nesse sentido, expõe Cristo à vergonha. É o que diz Hebreus 6, que nós acabamos de ler. E o último, não ser firme na fé é provocar a Deus. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 78. Salmo 78. Versículo 57. Diz assim: tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso. Versículo 59. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Irmãos, quando nós não somos firmes, nós provocamos a Deus. Por quê? Porque diante das tribulações, o que nós fazemos? Pecamos. Diante das lutas, desviamos. Crescemos? Não crescemos. Então isso é uma afronta a Deus, é uma desonra a Cristo. Precisamos de ser firmes. Agora, o segundo aspecto para nós caminharmos para a nossa conclusão é: eu quero te convencer da importância de você ter uma base sólida. Até aqui eu falei de firmeza na fé. Agora eu quero dizer que você precisa ter um alicerce doutrinário. E aqui eu estou falando de um alicerce que é a boa teologia. Alicerce teológico. Aí você abre em Hebreus 5, 12. Hebreus. Não estou vendo aqui mais. Hebreus 5, 12. Diz assim: pois, quando já deviam ser mestres,
levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O autor está dizendo o seguinte: olha, vocês já teriam condições de ser mestres, mas quando vocês não crescem, é necessário que vocês voltem para a classe de catecúmenos. O que é a classe de catecúmenos? É a classe dos iniciantes, daqueles que estão começando e aprendendo os princípios elementares. Isso aqui nos indica que a igreja primitiva, ela tinha uma classe especial para pessoas que estavam chegando, e essas pessoas aprendiam princípios básicos. Que princípios eram esses? O credo apostólico, que hoje se tornou uma reza, mas na verdade ele é um conjunto de doutrinas. Sem esses conceitos do credo apostólico, você não consegue se desenvolver. Como que você quer entender escatologia se você não sabe sobre, por exemplo, o que é a imposição de mãos, que é a ordenação? Como que você quer entender sobre o milênio e a volta de Jesus se você não entende o que é a fé, o que é o batismo, o que é a oração? Você não sabe ler a Bíblia. Então, esses princípios são princípios elementares. Em toda ciência, em toda área de conhecimento, existem princípios básicos. Por exemplo, antes de aprender a resolver uma equação, o que você precisa aprender? As 4 operações básicas da matemática. Quais são elas? Soma, subtração, multiplicação, divisão. São princípios elementares. Dá para resolver uma raiz quadrada sem saber isso? Não dá? Dá para resolver uma equação de segundo grau? Não dá. Na música, nós temos um professor de música. Não tem princípios elementares? Não adianta querer executar a 9ª Sinfonia de Beethoven se você não sabe, por exemplo, segurar o instrumento. São princípios elementares. Na teologia, nós temos isso também. A mesma realidade. Nós precisamos conhecer as bases, os princípios da fé. E isso é muito importante. Por quê? Em primeiro lugar, o que diz Romanos 12:8? Diz o seguinte: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um culto racional. Ou seja, o culto é emocional, cheio de músicas para elevar a nossa alma e a gente chorar, rolar no chão, pular, saltar. É assim o culto? Não, Paulo está dizendo que o culto é racional. Você crê, você entende, compreende, e aí você adora porque você entendeu. Mas como que você vai adorar e oferecer a Deus um culto racional se te falta a doutrina? Se te falta a base teológica? O rapazinho está querendo pregar lá no fundo. Não sei o que está acontecendo. Não. Irmãos, como nós vamos cultuar a Deus se a gente nem sabe que tipo de culto agrada a Deus? Ah, não, a gente vai fazer assim, ó, os jovens, eles gostam de tal jeito. Umas luzes, umas fumaças, tal, é assim que os jovens gostam. Ah, os mais velhos gostam assim, assim, assim. Não, o culto não é para o jovem, não é para o mais velho, não é para mim. Para que é o culto? É para Deus, então tem que ser do jeito que Ele gosta, e não do jeito que a gente se agrada. Entende? Irmãos, igrejas são uma verdadeira baderna. Por quê? Porque não tem conhecimento de princípios básicos e elementares da fé. Em segundo lugar, Salmo 119, 115 fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aqui nós aprendemos que o alicerce sólido, a base sólida, ela traz para nós um enriquecimento da nossa mente. A nossa mente fica iluminada. Já percebeu que aqueles irmãos que são mais dedicados no estudo das Escrituras, você fala com ele, e parece até que ele é mais intelectual, assim. Você fala com ele, ele traz uma sabedoria, um entendimento. Por quê?
Porque o conhecimento da doutrina enriquece a nossa mente e aquece o nosso coração. Em terceiro lugar, o conhecimento da fé é a semente onde a graça de Deus floresce. Isso está no Salmo 9:10. A graça de Deus é a operação de Deus na alma que nos faz entender as verdades espirituais. É a graça que nos leva à fé. É a graça que nos leva à conversão. Mas qual é a semente de onde a graça floresce? A semente é a palavra. A semente é o conhecimento doutrinário. O conhecimento de Deus. E por último, mas o último é o seguinte: o conhecimento da fé nos equipa e nos habilita a lutar contra os nossos adversários. Você se sente preparado para ser arguido por um católico romano? Eu vou te falar uma coisa. Abrir o Salmo 115, falar para ele ler lá, o Êxodo 20, os 10 mandamentos, não vai funcionar. Porque eles têm argumentos. Mas milhares de anos que essa igreja está em apostasia. Vocês acham que até hoje eles não iam ter argumento nenhum? Você se sente pronto? Você se sente preparado para ser arguido por um membro de uma seita das Testemunhas de Jeová? Conhecimento é o que te dá a armadura de Efésios 6 para resistir às ciladas, para combater a fome. Então, para encerrarmos, algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar: não é essa a razão, a falta de firmeza, a falta de base? Não seria essa a razão de tantas pessoas que se dizem cristãs estarem caindo? Numa semana, grava vídeo, posta no YouTube e nas redes sociais dizendo: me converti, entreguei minha vida para Jesus. Na semana da frente está fazendo show nas festas aí, cantando, bebendo, rolando. Mas batizou. Postou fotinho abraçado para o pastor. Qual o motivo disso? Falta de firmeza. A pessoa chega emocionada com a cerimônia de batismo. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Vai lá, batiza a pessoa. Não passou por uma classe, não aprendeu nada, não sabe nada da fé, mas abraçou a fé. Em segundo lugar, não seria esse o motivo de muitas pessoas estarem abandonando a fé e voltando para seitas e heresias? Não seria essa a razão? Em terceiro lugar, vejam, irmãos, a importância da igreja se ocupar em doutrinar os membros. O trabalho mais difícil, e eu digo isso para vocês assim, com toda a transparência. Eu preguei ontem à noite em Franca, estou dando essa aula, daqui a pouco eu vou pregar. É extremamente sedentante. É muito pesado. Mas é a melhor coisa que eu posso fazer pela sua alma. Por quê? Porque se você for doutrinado e entender corretamente, eu não vou precisar ficar correndo na sua casa todos os dias, toda semana, para te socorrer nas suas lutas e aflições. Por quê? Porque eu estou te treinando aqui. Entende? Então essa é a importância da igreja doutrinar os membros. É a melhor forma de fortalecer as opiniões mais fracas, de tornar os crentes cada vez mais fortes e sólidos. Se a igreja focar apenas na pregação e não der espaço para a doutrinação, então a igreja fracassa em formar membros fortes. E é por isso que a partir de semana que vem nós vamos abrir o catecismo e vamos estudar pergunta por pergunta. E nós vamos então aprender quais são os princípios básicos da fé cristã através do Catecismo Batista. A igreja usa catecismos há muitos anos. Na carta de Paulo a Timóteo, agora me falha se é 2 Timóteo, acho que é 2 Timóteo 3, ele fala: grande é o mistério da piedade. E ali ele cita um credo aprendido mediante catecismo. É muito antigo isso. Então nós vamos pelas veredas antigas e nós vamos aprender catecismos, confissões,
teremos. E assim nós vamos ser firmes. Quero terminar com mais uma citação de Thomas Watson, e eu quero fazer as palavras dele as minhas. Por isso, meu propósito é, com a bênção de Deus, começar esse trabalho de doutrinamento no próximo dia do Senhor. Eu farei desse propósito o meu maior esforço, a fim de lançar as bases e fundamentos da religião de maneira doutrinária. Se eu for impedido de fazê-lo por homens, ou levado pela morte, espero que Deus levante outros trabalhadores da vinha entre nós, que possam aperfeiçoar o trabalho que nós estamos começando. Então, semana que vem, nós começaremos.